Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a este Pai misericordioso que nos concede constantemente oportunidades, porque conforme nós sabemos, Deus não pune. Deus, conforme nos esclarece João, o evangelista, Deus é amor. E em sendo amor, Ele não castiga, Ele nos oferta oportunidades constantemente. Todas as oportunidades que necessitarmos para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual, nós as teremos. E sejam elas aqui na Terra ou em qualquer outro mundo do universo, nós teremos todas as oportunidades de que necessitarmos. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por esta oportunidade maior que Ele nos concedeu da vida. Esta oportunidade, mais uma oportunidade que Ele nos concedeu o dia que nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra exemplificar a religião do amor. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E neste momento agradeço de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este estudo sistematizado. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, item a item, e hoje refletiremos com base na questão de número 266. E esta questão 266 se encontra no livro 2º, ou parte 2ª, capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita. E nós estamos estudando já há bastante tempo, já diversos encontros nós realizamos, estudando acerca da escolha das provas. Já que estamos estudando acerca da vida no mundo espiritual, então Kardec detalhou em minúcias, em vários questionamentos, acerca das escolhas que nós, em determinados momentos, nós já fizemos ou iremos fazer quando estivermos em condições no mundo espiritual. Escolhas para uma nova existência, planejamento reencarnatório. Sim, planejamento reencarnatório. Será que nós já planejamos alguma existência nossa? Com certeza, alguma coisa nós já tivemos condições de planejar, com assistência dos mentores espirituais, daqueles que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, que estão constantemente do nosso lado, nos intuindo, nos esclarecendo, nos auxiliando, para que realizemos as melhores escolhas. E em nosso planejamento reencarnatório, com certeza isto não é diferente. Eles não nos abandonam e jamais nos abandonarão.
nas nossas maiores necessidades, eles estiveram, estarão e estão sempre conosco, nos auxiliando. Então, na questão 266, Kardec formulou o seguinte questionamento: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Será que realmente é assim para todos nós? Não seria natural ou não é natural que todos nós, quando no mundo espiritual, participando do planejamento reencarnatório, nós venhamos escolher aquelas provas mais fáceis, aquelas provas menos penosas, assim como boa parte, ou quiçá a maioria de nós aqui na Terra, escolhemos aquelas atividades menos penosas, aquelas atividades mais fáceis de serem realizadas? Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores: não seria natural que todos nós escolhêssemos aquelas provas menos penosas? E aí os espíritos amigos responderam a Kardec, a todos nós: para vós, sim; para o espírito, não. Então aqui eles começam esclarecendo que para nós que estamos no corpo físico, isto sim é natural que escolhêssemos as provas menos penosas, mas para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Então, quando nós estamos aqui no corpo físico, nós pensamos e agimos de uma forma, querendo aquelas coisas mais fáceis para a vida. Na maioria das vezes, não importando se é importante para a nossa evolução, para o nosso despertar, para o nosso crescimento espiritual. Mas quando fora do corpo físico, sem as barreiras impostas pela matéria bruta, nós pensamos diferente, em especial para os espíritos que já se encontram em condição de desmaterialização maior, ou seja, menos apegados às coisas da matéria. E aí nós encontramos na sequência uma quantidade enorme de esclarecimentos que Kardec deixou aqui anotado para nós. Quando eles, Kardec e os espíritos amigos, dizem que a criatura humana sobre a Terra, e colocada sob a influência das ideias carnais, não vê em suas provas senão o lado penoso. Então, quando nós estamos aqui na matéria, nós só observamos, nós só enxergamos, superdimensionamos aquelas coisas, aquelas provas penosas pelas quais estamos passando ou venhamos passar. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, no seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, contudo, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Então, assim, eles esclarecem e fazem este questionamento. Então, o espírito, quando mais esclarecido, ele não se importa tanto com as provas penosas, com aquelas provas difíceis. O mais importante para ele é o avançar, é o esclarecer, é o despertar espiritual, é a felicidade inalterável. E aí, nós encontramos na sequência questionamentos e esclarecimentos para todos nós, onde está anotado que o espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente escolhe frequentemente o remédio mais desagradável
para se curar mais rapidamente. Então, aquele doente de bom senso, aquele doente que já enxergou o verdadeiro sentido da vida, ele não vai ficar usando medicamento gostoso, aquele menos desagradável, e continuar doente por mais tempo. Ele preferirá enfrentar o uso de um medicamento mais desagradável, mas que lhe traga o alívio das suas dores, a cura mais rápida. E aí encontramos na sequência que o que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido, não escolhe um caminho florido, sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for bem sucedido. E aí nós encontramos na sequência que a doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerar que os espíritos desprendidos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Sem sombra de dúvida que quando nós estamos ou quando nós estivermos desprendidos da matéria, nós enxergamos, em especial aqueles mais esclarecidos, nós enxergamos de uma forma diferente. Entreveem o fim bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para alcançarem aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que lhes permitam chegar mais rapidamente, mais prontamente à felicidade verdadeira. Então, assim, é para o espírito, em especial o espírito mais esclarecido. Não importam as dificuldades. O que importa para ele é o avançar, é o conhecer a verdade. Mas, sem sombra de dúvida, que não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Essa vida isenta de amargura não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e é para alcançá-la que procura se melhorar. Então o espírito entrevê a felicidade e não importa para ele as dificuldades que ele venha a enfrentar. O que ele quer é alcançar este estado de felicidade inalterável. Não temos, aliás, questiona Kardec, não temos, aliás, todos os dias sob os nossos olhos exemplos de escolhas semelhantes? Que faz a criatura humana que trabalha uma parte da sua vida sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe garantam um bem-estar, senão uma tarefa que se impôs tendo em vista um futuro melhor? Ou seja, nós fazemos isto aqui na Terra também. Nós nos impomos, quando de bom senso, quando previdentes, nós nos impomos tarefas mais difíceis, sacrifícios, para que possamos angariar recursos, haveres, para uma vida mais tranquila no futuro. E aí, Kardec lembra da seguinte maneira, que o militar que sofre uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem lhes proporcionar honra e proveito se forem bem-sucedidos? Sem sombra de dúvida que é assim. Aqui o homem não se submete e não se impõe, não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são também provas voluntárias às quais as criaturas humanas se submetem
para se elevarem na carreira que escolheram? Sim, sem sombra de dúvida, a vida humana é uma cópia da vida espiritual, onde encontramos, em ponto pequeno, todas as mesmas peripécias. Então, a vida aqui no plano físico é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual. Se, pois, nesta vida escolhemos as provas mais rudes para alcançarmos um objetivo mais elevado, por que o espírito, que vê mais longe que o corpo e para o qual a vida do corpo não é mais que um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa, se ela deve conduzi-lo a uma felicidade eterna? Sem sombra de dúvida que é um questionamento filosófico muito importante para nós, para as nossas reflexões. E ainda Kardec questiona na sequência da seguinte maneira, na verdade faz aqui mais observações da seguinte maneira: aqueles que dizem que se o homem tem a escolha da sua existência, pediriam para ser príncipes ou milionários, são como míopes, que só veem o que tocam, ou como crianças gulosas, às quais, quando perguntamos a profissão que preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Então, assim observou Kardec. E para encerrar estas reflexões, com base nesta questão 266 e na sequência ainda comentarmos com base em Miramês, Kardec anotou o seguinte: o espírito encarnado está como o viajor na base da montanha. Desembaraçado dos laços físicos, ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, porém, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Sem sombra de dúvida que para o viajante, o que ele mais interessa, o que ele mais quer, em especial quando ele está bastante cansado, é uma oportunidade para o descanso. Agora, para o espírito, o que ele mais deseja é a felicidade suprema, porque todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Sim, nós buscamos, nós estudamos, nós fazemos escolhas quando estamos aqui no corpo físico, em sã consciência, sem sombra de dúvida que todos nós escolhemos para a nossa melhoria, não para piorarmos ou piorar a nossa situação aqui na Terra. E aí Kardec encerra: ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito, senão fases, períodos e dias de sua vida espírita, que é, como o sabemos, sua vida normal, uma vez que a vida corpórea não é mais que transitória e passageira? Sim, sem sombra de dúvida, importante refletirmos sobre isto, porque as diferentes existências corporais que nós já tivemos e esta que nós encontramos ainda em curso nesta existência corporal é para o espírito simplesmente uma ou diversas fases. Esta existência corporal para o espírito que está animando este corpo físico é mais uma fase, mais um período, como se fosse alguns dias de experiências ou de oportunidades de aquisição de experiências para o espírito, para o seu crescimento constante. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 266 para chegarmos nas palavras de Miramês. E neste momento, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada,
abraçando a nossa irmã Tânia Frazão, Vilma Guimarães, Rosana Cavalini, e tantos outros irmãos e irmãs de jornada. Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. E assim, nós iniciamos a segunda parte dessas reflexões agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 11, do volume de número 6, Desafio das Provas. Então, Miramês, acerca destas escolhas das provas, bem como os desafios que enfrentamos na execução dessas provas, ele escreveu da seguinte maneira, que o espírito, quando se encontra no plano espiritual, aguardando uma nova existência, este período que conhecemos na doutrina espírita como sendo erraticidade, não pensa em provas fáceis, principalmente o espírito que já se acha desperto para a luz do entendimento. Então aqui Miramês nos esclarece, conforme Kardec já nos esclareceu, que quando no mundo espiritual, em especial para o espírito já desperto para a luz, ele não pensa, ele não planeja provas fáceis. E aí ele acrescenta, ele vê seu caminho cheio de lutas e deseja lutar. Reconhece que as coisas fáceis lhe trazem dificuldades inúmeras, capazes de lhe fazer voltar às tarefas terrenas para recomeçar de novo, enquanto quase todos que carregam o peso da carne já têm outros pensamentos, querendo ficar livres de todas as provas. Então o espírito, quando mais esclarecido, quando mais desperto para a luz, o que ele quer é avançar. O que ele mais deseja são provas difíceis de serem enfrentadas e vencidas, para que ele possa avançar um tanto mais. Que lhes fosse dado escolher, já não escolheriam o que escolheram quando desencarnados, por estar a sua visão vedada pela baixa vibração como encarnado. Então assim, em muitas situações, nós hoje já escolheríamos de forma diferente, porque hoje já temos uma visão melhor. Escolhas que nós, aqui no corpo físico, fizemos no passado quando mais jovens, hoje já não faríamos as mesmas escolhas, já faríamos escolhas diferentes. Provavelmente faríamos escolhas mais acertadas para o nosso crescimento. Assim também é para o espírito. Quanto menos esclarecido, menos condições ele terá de fazer escolhas acertadas. Quanto mais avançado, quanto mais esclarecido, quanto mais desperto para a luz, maiores são e serão as suas condições de fazer as melhores escolhas. E o Espiritismo veio abrir os olhos dos que caminham, influenciando-os de maneira a suportarem com paciência todos os entraves da carne, por saberem que se encontram na escola com amplas possibilidades de libertação, conhecendo as verdades espirituais. Então a doutrina espírita veio abrir os nossos olhos, veio nos auxiliar para que possamos suportar com paciência todos os entraves na carne, porque nós já sabemos que nós nos encontramos aqui em uma ampla escola que nos oferece amplas possibilidades de libertação através do conhecimento da verdade. E aí, Miramês acrescenta, quando a alma se acha ou se encontra na carne, somente vê nas provas ideias negativas e por vezes sente-se como grandes devedores, mas essa não é a realidade. São processos de despertamento espiritual necessários ao progresso de todos,
que assumiram compromissos no mundo da verdade para ganharem mais depressa a tranquilidade de consciência. Então, quando a alma se encontra na carne, somente vê nas provas ideias negativas, que é bem diferente quando nós estamos ou quando nós estivermos no mundo espiritual. Quantos escolheram quando no mundo dos espíritos a lepra e às vezes junto com ela a pobreza e outros infortúnios parecidos, e derramaram lágrimas e mais lágrimas, sentindo-se só no mundo pelo abandono dos seus queridos familiares, surgindo até a revolta? Entretanto, ao retornarem à pátria espiritual, deram graças a Deus pelas chagas que lhes ajudaram a se libertar das paixões e de outros entraves à moral evangélica em seus corações. Então, assim acontece conosco, que quando aqui no corpo físico, enfrentando dificuldades, nós reclamamos, nós esbravejamos, nós blasfemamos até mesmo contra Deus, pelo fato de estarmos sofrendo tanto e em muitas situações abandonados pelos entes queridos, mas quando retornamos para o mundo espiritual, nós observamos e chegamos à conclusão de uma forma fácil que aquelas provas fomos nós mesmos quem escolhemos, e aquelas provas difíceis, doloridas por vezes, nos auxiliaram tanto nesse despertar espiritual, nesta libertação das paixões e de outros entraves à moral evangélica. E ainda Miramês acrescenta: sabemos que não é fácil, e sabemos realmente que não é fácil suportar com coragem determinadas provas. Sim, sem sombra de dúvida, imaginemos nós aqui no corpo físico suportando provas difíceis e ao mesmo tempo sendo abandonados pelos entes queridos, como já fizemos ou já suportamos no passado tais experiências. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que neste caso, temos as nossas experiências e elas nos recomendam que procuremos como exemplos os grandes personagens que estiveram no mundo físico para dar testemunhos. As provas fáceis são para as almas fracas, pois o fardo pesa de acordo com as forças. As provas fáceis são para as almas fracas. Necessário se faz que tenhamos bom ânimo em todos os aspectos da vida, que mãos espirituais de mais alta elevação se encontram assistindo a humanidade por ordem de Deus. O Cristo não se esquece de ninguém. Quanto mais sofremos com coragem e fé, mais perto nos encontraremos das bem-aventuranças. A luz é para todos. As portas largas são para os que ignoram as verdades eternas e as estreitas para os sábios de entendimento. Que portas nós estamos procurando? Nós estamos procurando as portas largas ou as portas estreitas aqui na vida? Os caminhos que devem despertar as qualidades espirituais mais elevadas são os do amor e da caridade, onde o Cristo se encontra mais visível. Aí é que devemos permanecer lutando com Ele. Para certos espíritos, logo que se desligam da matéria, cessa toda a sua ilusão no que se refere às paixões mundanas, e eles entregam as suas mãos para se movimentarem com as mãos de Jesus. E aí Miramês encerra
estas reflexões dizendo o seguinte: concitemos a todos os nossos companheiros que se encontram ligados à terra, a não esmorecerem nas provas, pois nada são diante da felicidade que gozarão na eternidade, quando se tornarem livres pelo conhecimento da verdade. Então aqui Miramês convida a todos nós a não desistirmos das provas. Todos os nossos companheiros que se encontram ligados à terra, ligados a corpos físicos, que não se esmoreçam nas provas, pois essas provas são quase nada diante da felicidade que nós alcançaremos um dia na eternidade, quando nos tornarmos livres pelo conhecimento da verdade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e aproveitemos da melhor maneira possível as oportunidades que nos são ofertadas constantemente. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus.